a doença, relacionado a questões financeiras. E eu quero pedir para que você coloque aí no seu coração, né, esse momento de oração, para você estar colocando diante de Deus essa questão, tá? Para que Deus, de alguma forma, ele possa atender a sua necessidade. O pastor estava antes aqui me ensinando, né, uma verdade maravilhosa, imagino que ele vai falar para vocês, de que Deus não atende, como é que é, pastor? Deus não atende pedidos, ou Deus não atende necessidades, ele atende pedidos, é isso? Bom dia, Tilibre. Bom dia, Túlio. Bom dia, Orlando. Quanto tempo aí? Mais de 20 anos. Que bom, amigo. Deus não atende necessidade. Eu, por um bom tempo, imaginei isso. Até eu entender que quando Tiago 4:2 diz, nada tendes, porque nada pedis, ele não está dizendo que você não precisa, ele não está dizendo que ele não daria, ele está dizendo que ele não deu porque faltou um pedido. E então o pedido é essencial, depois a gente trata desse assunto aí. Maravilhoso. Isso é maravilhoso, gente. E ele falou uma outra coisa para mim que me marcou. Ele disse assim: olha, no céu tem um galpão cheio de presentes e tá lá a plaquinha lá no, em vários presentes está a plaquinha assim, ó, não entregue porque não foi pedido. É isso aí, gente. A gente precisa orar e aprender a pedir, né? E uma coisa que é maravilhosa é você aprender a pedir, sabendo que esse pedido vai te aproximar de Deus, vai abençoar pessoas. Porque eu tenho essa convicção de que Deus jamais vai negar um pedido que vai ser uma bênção. Se é para ser uma bênção na sua vida, não tem por que ele negar, né? E ele pode todas as coisas. Então, que nós possamos ter a consciência de que nós estamos falando e orando para um Deus que pode tudo, né? Que é o Rei do universo, mas que também se faz presente em nossa vida como um pai. Isso é maravilhoso. Não para de chegar gente aqui, nós já estamos com 61 pessoas, Deus seja louvado. E eu quero, nesse momento, pedir para que você, assim como você está, feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração antes de nós iniciarmos o nosso encontro de hoje. Vamos orar? Querido Pai, eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. É maravilhoso, Pai, poder nesse momento reunir esse pequeno batalhão de homens que está aqui para te louvar, para te engrandecer. Pai, nós queremos colocar o nosso coração no teu altar. Nós não temos nada para te oferecer, porque nós somos miseráveis pecadores, não passamos de homens falhos, mas diante de nós, Pai, nós temos aqui o nosso Deus, que é todo-poderoso. Por isso, Pai, nós queremos colocar o nosso coração no teu altar e pedir que haja transformação, que haja mudança, que haja uma verdadeira transformação, Senhor. Nós temos essa necessidade e nós não temos condições de mudar sozinhos. Essa mudança só é possível se o Santo Espírito trabalhar em nosso coração. Então, Pai, nós colocamos o coração no teu altar e pedimos que o Senhor transforme esse coração. A tua palavra diz que o Senhor vai colocar em nós um coração de carne, vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Nós pedimos, Pai, que haja transformação. Queremos também colocar no teu altar aquilo que nós temos de mais precioso nessa vida, que é a nossa família, nossos filhos, nossos cônjuges, e nós os colocamos no teu altar também, os entregamos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor nos ajude para sermos homens segundo o teu coração, homens que vão trazer a provisão material, a provisão emocional e a provisão espiritual. Pai, nós também queremos colocar nas tuas mãos todos aqueles que diariamente se colocam diante de nós, pessoas que estão ao nosso redor. Pai, nós queremos ser luz, testemunhos, e sabemos que para testemunhar
Isso só é possível se o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, nos dá poder. Por isso eu peço, Pai, nos dê o poder do Espírito para testemunhar, para que nós possamos falar de Jesus. O Senhor quer voltar e nós sabemos disso. Mas antes da tua volta, Pai, o Senhor quer reunir o maior número de filhos preparados para esse momento. E a tua palavra diz que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Usa-nos, Pai, como instrumentos de salvação. Que os nossos pés possam alcançar e chegar em lugares onde o Senhor deseja que estejamos. Que os nossos lábios estejam preparados para dar a razão da nossa fé em cada momento, em cada circunstância, em cada situação. Pai, nós queremos colocar nas tuas mãos os problemas que afligem a nossa alma. E talvez, Pai, há alguém aqui que entrou nesta manhã com o coração pesado, preocupado com os boletos que estão vencendo, com as contas que estão vencendo. E talvez alguém aqui que esteja em dificuldades no seu emprego, ou talvez não tenha emprego. Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o dono da prata, o dono do ouro. Que o Senhor possa, Pai, abençoar a vida dos teus filhos e que essas bênçãos possam retornar para outras pessoas também em forma de bênçãos. Pedimos uma bênção especial para aqueles que estão passando por problemas de saúde. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Nós sabemos que, e vemos a história de Jesus quando ia nas vilas, em cada lugar, e por onde ele passava, nenhum doente ficava sem cura. Por favor, Pai, que o Senhor possa trazer cura, restauração, se essa for a tua vontade, se esse for o teu querer, e para que glorifique o teu santo nome. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. E o Senhor trouxe hoje esse teu servo, Dr. Marcos, esse homem que tem tido experiências maravilhosas com o Senhor, e ele hoje vai compartilhar algumas dessas histórias. Pai, eu peço que o Senhor agora o abençoe, que o Senhor possa usá-lo poderosamente como um instrumento para nos falar ao coração, e que essa mensagem possa realmente tocar o nosso coração. Toma-nos em teus braços, abençoe-nos e esteja aqui presente conosco. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Amigos, eu quero pedir aqui uma gentileza, se por acaso você talvez aí possa estar... eu já olhei aqui, não tem mais ninguém. Às vezes tem alguém que fica com o áudio aberto e a gente vai ajustando aqui. Tá? Muito bem. Dr. Marcos, eu quero agradecer mais uma vez por ter aceito o convite para estar aqui conosco. Agradecer ao Túlio aí que intermediou aí esse convite especial. O Túlio já teve o privilégio de assistir aí o Dr. Marcos aí num acampamento lá em Brasília, foi uma bênção, né? E hoje ele vai estar compartilhando conosco aí um pouquinho das suas experiências. Que Deus o abençoe, doutor, tá? E que nós aqui possamos aprender à luz da palavra de Deus. Deus o use mais uma vez aí. Mais uma vez, bom dia a todos, especialmente ao Túlio, que esteve com a gente em Brasília, e outros que talvez eu conheça, mas não consigo ver o rosto de todos aqui. E meu amigo Orlando, quanto tempo, hein? A gente se distancia pela vida aí, depois se encontra, é uma benção, e no céu a gente vai estar junto aí para sempre, e a coisa é maravilhosa. Queridos, como o Orlando falou, eu fiz medicina e depois parei medicina no 4º ano, fui fazer teologia. Eu tinha uma dificuldade de entender Deus, e você vai dizer assim, mas todos temos, é verdade, mas a minha, ela me criava um conflito muito grande. Deus é amor, é todo-poderoso, mas interfere muito pouco nesse mundo, no mal. Então, o lado bíblico não parecia estar alinhado com o lado teórico de Deus. Esse Deus real não parecia real, e eu decidi que eu teria que definir entre ser um bom cristão ou um bom ateu, porque seriam mais felizes do que aquele que fica no meio do caminho. E fui fazer teologia, e papai e mamãe se assustaram muito com isso.
Eu disse, eu não estou desistindo de medicina. Eu estou só abrindo uma janela na minha vida. E eu louvo a Deus porque a presença dele, aquilo que ele teve de misericórdia comigo, para, apesar de todos os meus conceitos equivocados, se dispor a se aproximar de mim, porque eu me mantinha distante de alguma forma. E por isso eu tenho sempre um prazer muito grande de falar muito sobre um Deus real. Os temas que eu sempre trato, eles iniciam mostrando um Deus real, terminam falando sobre um Deus real, e são 3 versos básicos que sustentam a minha vida, eu acho que é de todos daqueles que precisam, todos nós, essa base estrutural do relacionamento com Deus é Gênesis 5:22, Enoque andou com Deus, é possível andar com Deus. O curioso é que diz andou depois que, então ele não andava antes. Houve um fato na vida dele que fez com que ele andasse com Deus. Antes ele era alguém que não agradava a Deus da forma que deveria, o relacionamento dele não era um relacionamento aprovado por Deus, assim como o nosso, muitas vezes. Mas há algo que mudou a chave, e se aconteceu na vida dele, pode acontecer na vida da gente, tem que acontecer. O segundo verso é João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ser cristão e não ouvir a voz de Deus não existe. A Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem. Não diz assim, algumas ovelhas ouvem. Toda ovelha tem que ouvir. O problema nosso é olhar no espelho para ver se a gente é ovelha. Mas uma vez que a gente, ao espelho de Deus, nos apresentamos como ovelha, o nosso ouvido é transformado e a gente ouve a voz dele. Mas ouvir a voz tem 5 formas de ouvir, 6 formas, aliás. Eu falei no acampamento sobre isso, não vou repetir nada disso agora, mas só para a gente ter uma ideia do relacionamento com Deus. E você vai ouvir Deus falar, muitas vezes de uma forma indireta, assim, através de um dos outros 5 métodos, mas o que eu gosto mesmo é quando ele fala de forma audível, você ouve, você sabe que ele falou, você tem certeza que foi a voz dele, não tem mais ninguém no ambiente, você escutou de forma clara. Isso não era um privilégio dos profetas, isso é um privilégio de toda ovelha. Então, quando você tem dúvida e você faz uma oração e você escuta o caminho de forma clara, como cumprimento do que o Espírito Santo diz, este é o caminho, andai por ele, ele vai falar. E sabe, queridos, você tem o direito, eu não sei se a palavra direito é ofensiva, mas Deus entende o sentido que eu quero dizer. É um privilégio, é um dever de cobrar dele. Ele escreveu, ele vai cumprir o que ele prometeu. E o terceiro verso, eu estava, só para você ter uma ideia, eu estava numa cidade do Brasil aí, e fazendo a semana de oração, e o empresário veio falar comigo, e disse, eu estava indo a Belém do Pará. E eu perguntei a ele, mas... Ele falou, eu ia lá para conversar com você. E eu disse, mas não precisa ir a Belém do Pará. Podia falar por telefone. Ele disse, não, eu ia lá. Eu tenho um negócio para fazer, um negócio grande, e eu tenho dúvida. Eu ia para você perguntar para Deus e me dizer se eu devo fazer desta forma ou desta forma. Eu disse, amigo, você não precisa ir a Belém do Pará, você não deve ir a Belém do Pará, jamais, por uma razão dessa. Porque quando a Bíblia diz que a voz de Deus é ouvida, ela não dá isso como privilégio ao Marcos, é um privilégio para todos. E você pode perguntar direto a Deus, eu não tenho essa missão intercessória de ouvir a voz dele para traduzir uma ideia dele para você. Não funciona assim. Conversei muito com ele, mas para você ver que as pessoas têm carência de certezas nesta vida, de que Deus está dirigindo de uma forma ou de outra, e a gente não precisa de viver nessa angústia de dúvidas ou certezas sobre a vontade de Deus. E o terceiro verso está em João, capítulo 14, verso 21. E esse verso também me agrada muito. Inicia dizendo, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, será amado pelo meu Pai, eu o amarei. Até aí está tudo bem. Mas o pedaço que eu gosto, que me marca, é o pedaço final do verso. Quando Deus diz, e eu me mostrarei a ele, eu me apresentarei a ele. Esta forma divina de agir, ela significa uma intervenção sobrenatural de Deus. É milagre, né? Eu me manifestarei. Essa é a palavra original. Se manifestar, Deus se manifestar, é um milagre. Então, quem anda com Deus, ouve a voz dele e vê as manifestações. Bom,
Dito tudo isso, eu tenho uma dificuldade enorme de acordar cedo. Eu não tenho dificuldade para dormir tarde, eu durmo meia-noite, 1 da manhã, e se estiver viajando, tranquilo, dirijo, nenhum problema. Mas acordar cedo é difícil para mim. E eu, essa noite passada, viajei Goiânia, Brasília, Brasília, São Paulo, São Paulo, Belém. Houve um problema com o voo, e o voo foi mudado. E eu viajei a noite inteira. E eu não gosto muito do avião, e é difícil dormir no avião. E hoje à noite eu ia dormir cedo, e houve um culto, eu precisava fazer a programação, e enfim, cheguei em casa 1 hora da manhã, e o medo de não acordar para estar com vocês, eu falei, não, é melhor não dormir do que não cumprir. Deixei o despertador, outro despertador, com a preocupação, e enfim, e por isso estou muito feliz de estar aqui. Mas vamos ao nosso tema. Eu procurei sair um pouco desse tema milagres, esse tema que eu falo muito, para um tema mais familiar. No encontro de casais, eu vou tratar desses temas em detalhe. Para mim, aqui, Atilíbia, aparece a minha janela apertadinha. Eu não sei se para vocês ela aparece inteira. Aparece? Então tá bom, que vocês conseguem ler aqui. No encontro de casais, eu vou tratar de alguns temas, como verdadeiro amor, os 10 vírus do casamento. Esse tema é bem curioso, porque ele tem 3 partes. A parte 1 são 5 vírus, dá mais ou menos uns 40, 50 minutos. A gente faz um intervalo. A parte 2 são mais 5 vírus, e a gente faz um outro intervalo. E a parte 3 é a parte prática. A gente tem um vídeo, filme, história de um casal, e a gente vai parando, agora de forma prática, identificando a presença dos vírus, trabalhando pela destruição desse casamento. E é interessante que na vida dos outros a gente enxerga melhor do que na nossa. E ali eu posso apontar os erros do casal e ninguém vai se ofender, né? Esse casal não existe ali. E estresse, depressão e autoestima é alguma coisa que incomoda muito, especialmente os casamentos. O 6º ponto, sexo, prazer ou pesar, e aí entra um bom tema para tratarmos. E o 7º ponto, barreiras da comunicação entre o homem e a mulher. E o 8º ponto, 5 regras para termos filhos perfeitos. É uma certa prepotência dizer isso, mas depois a pessoa vai entender quando a gente fala. Agora, veja, temas que eu gosto de tratar sempre com o homem e a mulher. Aqui nós estamos somente os homens. Lembrando que os problemas conjugais, eles tendem a ter dos dois lados alguma participação. E por isso a gente vai ter alguma limitação. Mas o tema que eu vou trazer para nós é um pouquinho da felicidade conjugal e das dificuldades que nós passamos e como é que Deus pode nos ajudar nesse processo. Um pouquinho da minha família, essa é a filha é médica, o filho também, e Deus abençoou bastante aqui a minha vida em tê-los comigo, né? A filha é anestesista, o filho é radiologista, é meu filhão querido, a filha estudiosa demais, tirou o 1º lugar no curso, em todo o curso de medicina em notas, eu louvo a Deus por isso. Eles tocam piano e flauta, e enfim. O Yudi casou com essa menina bonita, que é a Natália, está se formando esse ano em medicina. O que mais? Aqui o meu genro, com a filha. Aqui a nora e a filha, interessante, né? As duas ficaram grávidas no mesmo mês. E como o Yudi e a Sayuri são gêmeos, meu filho aí e a filha são gêmeos, então os netos quase serão gêmeos, né? Porque os dois, de pais de mães diferentes, nasceram no mesmo mês também. E, enfim, e a alegria da minha vida, esses meninos queridos, a família que eu tenho. Nós estávamos agora, semana passada, tirando foto lá com a família junto, e a Sayuri, que é esta menininha aqui, dizendo para o irmãozinho, você tem que aprender a sorrir. E ela abria a boca dele, assim, dizendo, você tem que aprender a sorrir para tirar fotografia. E eu acho que ele aprendeu, logo depois ele sorriu. Você vê que eles têm uma comunicação que não é verbal, né? E, enfim, aí o vovô aí, com os 2 netinhos de lá e mais o netinho daqui. Eu tenho uma família feliz, mas sem toda a felicidade também há problemas. E eu quero tratar um pouco desses problemas agora, então, de forma mais direta. Imagino que todos nós casamos, e casamos porque queríamos continuar sendo felizes. O grande erro é quando alguém casa para ser feliz. A gente pode
ter certeza de que não será feliz quando se casa com esse quando esse ponto, você precisa ser feliz antes de casar, para unir a sua felicidade com a felicidade que o outro, que a outra, no caso da esposa, tem também antes de casar. Duas pessoas infelizes se casando é muito mais fácil que multipliquem a infelicidade do que somem a felicidade. Por isso, os solteiros terão que aprender a serem felizes solteiros para serem felizes casados. Ninguém aqui casou, como essa historinha diz, no dia em que eu me casei, isso é uma musiquinha. Fiquei muito emocionado, casei na delegacia, no povoado, e ele vai descrevendo aí um casamento que não foi desejo dele. Mas, enfim, eu estava em uma cidade do Brasil, quero começar com esse fato, uma capital brasileira, e fui visitar um casal, eu e minha esposa. Um casal que eu tenho muito carinho por eles. E quando eu cheguei, era cerca de 9 horas da manhã, 8 e pouco da manhã, eu percebi que havia um problema de relacionamento grave. E então saí com a esposa, com esta jovem, e fomos conversar, eu, minha esposa e ela. E ela chorou muito. Ela me disse: pastor, meu casamento acabou hoje. Acabou agora. O senhor assistiu o final dele. Quase o senhor assistiu o final dele. O meu esposo não estava em casa, ela disse, porque ele saiu e foi embora. E ele foi embora a pé. Ele deixou a casa, deixou o carro na garagem e disse: eu vou embora. E saiu. Eu conheço meu esposo e sei que o meu casamento terminou. Queridos, que tragédia. Eu não fui visitar um casal separando, em via de separação. Eu fui visitar um casal de amigos, para abraçá-los, beijá-los, orar com eles. Eu assisti o final de um casamento. Aquilo foi muito duro para mim. E fomos conversando até umas 10 e pouco da manhã. Ela chorava, eu conversava, e de repente, quando eu ia orar com ela, ela disse: pastor, uma ligação dele aqui, deixa eu atender. Eu atendi, ele disse: volte para casa para termos uma conversa. E ela disse: pastor, eu vou voltar para casa. Provavelmente é a conversa para dividir as coisas. Eu imagino que seja essa a conversa. E eu disse a ela: então você volta e converse com ele. Por que os casamentos passam por situações dessa? Como é complicado quando a gente vive momentos que o diabo consegue introduzir de tanta infelicidade no meio daquilo que seria para ser feliz. Quando Deus deseja falar de si para o ser humano, ele utiliza o casamento, ele utiliza o lar, a família. É a melhor expressão divina, é aquilo, é o que ele consegue usar. E, normalmente, ele fala sobre a família do céu para traduzir para nós a felicidade que tem que haver na família da terra. É interessante isso. No plano espiritual, não existe distinção de gênero. Pai, Deus Filho, Deus Mãe. Não existe isso. Mas se vocês usarem um pouco de criatividade, vocês vão perceber que uma grande parte da ação do Espírito Santo se assemelha à ação da mãe. Quando o filho se machuca, para quem ele corre? Para a mãe. O Espírito Santo é que intercede por nós. Não diz a Bíblia que o Pai intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você vai dizer assim: Marcos, os 3 estão interessados na salvação. Ok. Mas escrito está que a intercessão com gemidos inexprimíveis é do Espírito Santo, não é do Filho nem do Pai. Parece uma intercessão de uma intensidade. Não dá para descrever isso. Aqui na Terra a gente pode se equivocar querendo fazer uma comparação. Contudo, eu não estou dizendo que seja exatamente como uma mãe, mas lembra bem uma mãe. Quem gera alguém? A mãe. O pai oferece uma semente, mas a gerar está no ventre da mãe. E note que quando a Maria é chamada, é dito que o Espírito Santo é quem vai gerar dentro dela Cristo. E ela tem essa ação dentro dela constante ao longo da gravidez. Enfim, só para trazer para nós um pouco desse conceito de família que também existe no céu. E tudo isso me alegra muito, porque com isso nós conseguimos ter uma pálida compreensão do amor de Deus, de como Deus pode dirigir as nossas vidas. Quando nós lemos Isaías 49, verso 15, é quando Deus
dar para nós uma visão do amor dele, ele vai usar quem? A mãe. Ele não conseguiu encontrar em outro lugar um amor que possa servir de referência no seio da mãe. E ele diz assim, porventura, né, Isaías 49:15, porventura pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ama, que mama, que cria? E a resposta é óbvia, é negativa. Não, ela não tem como esquecer de um filho que está mamando. E Deus diz, mas se ela esquecesse, é mais fácil que ela esqueça do que eu esquecer de você. Isso descreve a intensidade do amor de Deus por nós. E quando a ideia de família é colocada, também há uma cobrança. Deus diz que nós precisamos cuidar da nossa família. Esta palavra cuidar, o diabo sabe disso. E ele tenta fazer uma troca de hierarquia. Vamos lá. Primeiro, na nossa vida, Deus. Segundo, família. Terceiro, o resto. O que é o resto? Qualquer coisa. Trabalho, esporte, qualquer coisa que você quiser colocar, terá que vir em terceiro lugar. Tenho visto pessoas infelizes, famílias que se quebraram, porque houve uma inversão no processo. Em vez de ser Deus, família, e o resto ficou Deus, o trabalho, e depois a família. Deus não vai lhe perguntar sobre o seu trabalho. Deus não vai lhe perguntar sobre o seu evangelismo, quantas classes bíblicas você faz, quanto você ajuda na igreja, quanto você prega. Essas perguntas não estarão na entrada do céu. A pergunta é, onde está a sua família? Isso me dói, porque alguns de nós terá dificuldade de responder a Deus essa pergunta. E eu peço que a misericórdia dele nos ajude nesse ponto. Quando a gente quer ter uma ideia de como Deus leva a sério isso, a gente vai para Efésios 2, verso 19. Primeiro, vamos entender quais são as famílias que Deus tem. Olha só. Ele diz assim, Efésios 2, 19. Assim, já que não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Queridos, Deus tem uma família. Ele descreve na Bíblia que ele tem uma família. Agora, quando ele vai explicar melhor, ele diz que a família dele está dividida. Então, vamos lá. Efésios 2, 19 diz, vocês são cidadãos da família de Deus. E agora, no Efésios 3, 14, ele vai explicar melhor essa divisão. Ele diz assim, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra. Então, tem duas famílias. Ele tem uma no céu e ele tem uma na terra. E o curioso é que, ao descrever as duas famílias e a família da terra, ele diz qual o propósito de ter a família na terra. Algumas vezes, o nosso conceito de família foi ruim. Tem pessoas que não tiveram um pai, uma mãe, uma família adequada, e por isso a ideia de família talvez não passe uma realidade tão agradável. Tem uma pessoa que eu estimo muito, que é um pastor. Ele estava na sala pastoral orando, bem cedo ainda, antes do culto, bem antes. Chegou cedo na igreja, não havia quase ninguém na igreja ainda. Enquanto ele orava, Deus disse a ele, lembra que o Espírito Santo fala, lembra que Deus fala, que as ovelhas ouvem a voz. Ele ouviu de forma clara dizendo, vá ao último banco e dê um abraço naquele homem que está lá. Ele se assustou, porque era uma ordem tão clara de Deus. E quando ele saiu da sala pastoral e olhou, era um homem assim, de uma certa idade, ele olhou e disse, Senhor, o homem não é dado a muito afeto. Eu vou chegar lá, dar um abraço nele e dizer o que para ele? E veio à mente dele de forma clara, diga que eu mandei. E esse pastor foi lá. E ele conta isso em detalhes. Chegou lá perto daquele homem, ele não tinha tanta intimidade com esse homem. Ele disse, com licença, e deu um abraço e disse, eu estou lhe dando um abraço, porque Deus mandou. E o homem abriu um choro. E ele sentou do lado e disse, o que foi que houve? Ele disse, pastor, eu nunca tive um pai. Quando se prega dizendo que Deus é um pai, isso para mim me incomoda, porque eu tive um pai ausente, um pai cruel, um pai ofensivo. E dizer que Deus é um pai me incomoda muito, pastor. Eu estava aqui na igreja sentado, com saudade de ter um pai, com vontade de ter um pai. Enquanto eu estava aqui angustiado, eu resolvi orar. E eu disse a Deus, eu nunca tive um abraço do meu pai.
por que o senhor não me dá um abraço? Eu falei para ele, eu sei que o senhor não tem como fazer isso, mas o que eu mais queria era um abraço. E o senhor vem aqui, me dá um abraço e diz, eu estou lhe mandando um abraço, estou lhe dando um abraço, porque Deus mandou eu lhe dar esse abraço. Pastor, hoje eu sei o valor de um pai. Sabe, queridos, nosso valor de pai não é somente pelo dinheiro que a gente coloca no lar, é pelo abraço, é pela representatividade do que Deus é para a nossa vida. Agora tem, assim, eu não expliquei qual o propósito da família humana. Verdade sobre os Anjos, capítulo 5, diz assim, Deus criou a família humana para a sua própria glória. Ok, até aí. Mas o segundo pedaço é interessante. Para que pudesse tornar-se uma com a família celestial. Mas uma em que sentido? Aí vem o resto do verso. Era propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Deus perdeu um pedaço da família. Quando os anjos saíram do céu junto com Satanás, ficou um buraco na família de Deus. E agora ele cria o ser humano para que o ser humano ocupe esse lugar, reponha esse time, forme novamente a família feliz inteira. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos ao lidar com nossa família de Deus aqui da terra. 1 Timóteo 5, verso 8, e aqui as coisas agora começam a pesar nas nossas costas. Diz assim, como é que Deus trata o nosso relacionamento, os nossos problemas conjugais? Diz assim, 1 Timóteo 5, verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, portanto, da sua família, e principalmente dos da sua família, vou repetir, se alguém não tem cuidado da sua família, não cuida como deveria, esse camarada recebe uma classificação de Deus. E a Bíblia diz assim, negou a fé. O que é negar a fé? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que pedires com fé, receberás. Para ser salvo, tem que ter fé. Então, o que Deus está dizendo é que, a princípio, quando você deixa de agir com a sua família da forma correta, você perdeu o céu. Você negou a fé. Até aí está ruim, mas pode ficar pior. O verso vai piorar. A ação divina vai ser mais dura quando ele diz assim, vou repetir o verso, agora eu vou acrescentar o final do verso. Se alguém não cuida da sua família como deveria, esse tal negou a fé e o verso continua, é pior do que o infiel. Deus quer dizer que ele prefere um infiel que vai se perder do que alguém que, se dizendo cristão, não tem um relacionamento conjugal como deveria. Não é uma coisa esmagadora? Você não passa, eu falo você, essa pessoa, não é somente como ímpio, você é pior do que ele. Se dizendo cristão e com uma família que não corresponde ao padrão que Deus deseja. Isso dói, incomoda. Quando nós pensamos em casamento, nós pensamos em um lar, em que haja um ministério, e é isso que Deus deseja ali. Eu vou pular aqui alguns vídeos que eu estou vendo no nosso tempo, e eu preparei exatamente coisas além para a gente pular alguma coisa aqui. Tá? Há um casal, tinha 50 anos, vocês devem ouvir essa história já, devem ter ouvido, e o pastor querendo mostrar a importância de um casal feliz, né? Na igreja, ele disse assim, eu quero chamar aqui o irmão fulano, e chamou ele e a esposa. E quando o casal chegou, ele disse assim, deixa eu perguntar para você, perguntou para o esposo, ao longo dos seus 50 anos de casado, você já teve vontade de separar da sua esposa? Ele disse, sim, pastor, diversas vezes. E o pastor disse, está vendo? Olha aí, jovens, se inspirem nesse casal. E virou para ela e disse, e a senhora, ao longo dos 50 anos de casada, teve vontade de separar alguma vez? Ela disse, nenhuma. O pastor disse, mas como não? Nunca pensou em separação? Ela disse, pastor, separação nenhuma. Assassinato várias. Os casais passam por dificuldades. E dificuldades que eles superam e que às vezes não se tornam públicas. Cláudio Duarte, que é o professor dessas brincadeiras, ele diz assim, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui um pedacinho, ele diz assim, eu sou casado há 28 anos, já pensei em me separar diversas vezes, já quis matar a mulher algumas, certo? Nunca tive coragem de fazer isso, porque eu iria arrumar outra e descobri que se eu fizesse isso, seria um assassino em série.
Então é melhor ficar com o mal conhecido do que pegar o mal estranho, não é verdade? Não, não é isso não. Não é ficar com o mal estranho, nem conhecido. Mas, enfim, ele deu para nós uma ideia. Stanley Hauerwas, ele fala uma frase curiosa. Ele diz assim, sempre casamos com a pessoa errada, mesmo sendo a pessoa certa. Numa outra expressão, ele disse o seguinte, a minha mulher já teve 5 maridos, e todos eles fui eu, ou era eu. São as transformações que nós vamos fazendo ao longo da vida. Esse negócio de alma gêmea acaba após a lua de mel. A gente entra numa realidade que a gente precisa fazer a boa gestão dela. E esta realidade é aquela que Deus está disposto a nos preparar, a nos moldar através de um casamento que precisa ser um instrumento de santificação. Casamento precisa transformar à semelhança de Cristo. E esse é o desafio do casamento. O casamento tem fases em que nós temos que nos assemelhar muito a Deus. Como é difícil perdoar. E, queridos, quando Deus cobra o perdão, ele não cobra somente para nos salvar. Ele cobra o perdão para que nós também possamos dar o perdão na mesma intensidade. Quando ele coloca frases como, com a medida com que medirdes, vos medirão, ele está dizendo o seguinte, eu vou perdoar na intensidade que você perdoa. Quando ele diz na oração, perdoe as nossas dívidas como perdoamos, ele nos obriga a dar o perdão. É interessante, porque tem pessoas que têm dificuldade de perdoar, não sei se alguém está passando por alguma crise conjugal, mas perdoar é uma condição necessária para ser feliz, no casamento e na salvação. Você não pode dizer eu perdoo e deixo você lá e eu aqui. Porque é o mesmo critério divino, ele vai dizer, eu perdoo e você fica onde você está e eu aqui. Eu perdoo, eu no céu e você no inferno. Não, naturalmente, vocês estão me entendendo. Eu perdoo, mas não resolvo o problema. E esse perdão verdadeiro a gente tem que buscar em Cristo, para ter forças humanas para oferecer o perdão. O primeiro milagre de Jesus não foi curando ninguém, foi consertando um problema conjugal. Para a gente ter uma ideia da importância que ele dá à família. Foi resolvendo problemas conjugais. E ele se alegra em fazer isso, em resolver problemas conjugais. Deixa eu andar um pouco mais aqui, que eu queria chegar num pedacinho que eu quero mais. 1 Pedro 3, verso 7. Esse verso, quando eu li esse verso, ele pesou muito na minha forma de lidar com problemas conjugais. Diz assim, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Ok, até aí está tudo bem. Como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida. Até aí está tudo bem. Mas o que é falado agora é que bate forte. Diz assim, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Queridos, não dá para tratar a mulher de uma forma rude, não dá para brigar com a esposa e ir para a igreja, assistir o culto e fazer oração, porque a sua oração está interrompida. Vai ser um teatro a sua oração. O mesmo Deus que diz, aquele me invocará e eu lhe responderei, já está dizendo, me invocará e eu não lhe responderei. Porque você teve um rompimento com a sua esposa na área horizontal e automaticamente causou um rompimento na área vertical. Deus está dizendo, conserte o rompimento lá, para depois voltar a ter um relacionamento aqui. Eu não atenderei a sua oração, eu não ouvirei você, enquanto você não resolver o problema com a sua esposa. Talvez parte das nossas orações interrompidas, ou não ouvidas por Deus, ou não respondidas por Deus, se deve à falta da solução para um problema matrimonial. É o que a Bíblia diz. E diz assim também, Mateus 2, 13 e 14, cobris o altar do Senhor com lágrimas. Vocês vêm aqui para a igreja chorar, com lágrimas de choro e com gemidos, e ainda dão oferta, e ele não olha para a sua oferta, e não aceitará a sua oferta. Porque você diz, por quê? E ele diz, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, como a forma que você tratou esta mulher. Não adianta a oferta, não adianta as lágrimas. É duro dizer isso, a gente não prega sobre isso, não se fala sobre isso, mas Deus leva o casamento numa seriedade tão intensa, à semelhança da salvação,
E ele diz, se você não resolve os seus problemas conjugais, não há como resolver o seu problema espiritual. Quando essas coisas chegaram ao meu coração, eu fui entender que eu preciso fazer da minha esposa, do meu lar, da minha família, um instrumento de santificação. Ou melhor, eu tenho que buscar em Deus a força necessária, as alternativas necessárias para isso. Como é que funciona isso? 12 espias, Números 13, verso 27. É interessante a descrição disso aqui. Você vai dizer que não tem nada a ver com casamento. Tem a ver com casamento. Olha só, os espias, a gente conhece a história, mas eu quero realçar um ponto da história. Os espias vão até lá, olham a terra e dizem, verdadeiramente, mana leite e mel. Ou seja, Deus prometeu e cumpriu. Tá tudo bem. A terra é isso mesmo. Ok. Aí começa agora 10 espias a darem uma visão interessante. Eles dizem assim, só que Deus não deu. Deus disse que daria, mas Deus mentiu. Deus nos enganou. Porque Deus não está dando essa terra, ele só está mostrando na vitrine. A terra, o povo, porém, que mora lá é poderoso. É muito poderoso. E nós não somos. As cidades são fortificadas e nós não temos asas. Ou seja, eles começam a realçar os obstáculos e as impossibilidades. Também vimos ali os filhos de Anak, que são os gigantes, e eles começam a descrever as dificuldades até um ponto em que eles começam a aumentar, amplificar, exagerar e mentir. Eles dizem assim, a terra que está lá consome os moradores. Deixa eu dar um texto que eu queria que vocês decorassem, uma frase minha. Não mostre para Deus o tamanho dos seus problemas. Deixa eu repetir isso. Não mostre para Deus o tamanho dos seus problemas. Quando você começa a fazer isso, você amplifica os seus problemas e você tende até a colocá-los num patamar de não verdade. Senhor, a minha dificuldade é imensa, o Senhor tem, olha aqui, Senhor, olha como eu estou sofrendo, olha isso, e a gente começa a aumentar, e o diabo nessa hora joga fermento, e o problema cresce. Não mostre para Deus o tamanho dos seus problemas. É isso que eles estavam fazendo aqui. Mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus. E quando você fizer isso, os seus problemas vão ser achatados pelo poder de Deus, pela grandeza desse Deus, e eles te colocarão num patamar possível de serem resolvidos, e a sua mente se focará no poder de Deus e não no problema. Eles focavam nos problemas. E agora, eles dizem, tinha ali gigantes, e éramos como gafanhotos. O gigante olhava para nós e achava que nós éramos gafanhotos, e nós olhávamos para os gigantes e tínhamos certeza de que nós éramos gafanhotos. Estão vendo? Quando você começa a mostrar para Deus o tamanho do seu problema, você amplifica o problema. Mas quando você inverte o processo, as coisas funcionam. No verso 31, eles concluem dizendo, não podemos subir e não podemos vencer. O meu casamento não tem jeito, não há mecanismo, a minha esposa tem um temperamento ruim, eu casei com a mulher errada, eu esperei que ela tivesse virtudes, ela só tem defeitos, a minha vida é ruim por causa dela, eu sou infeliz. Ok, pode ser parte disso verdade, mas você está mostrando de forma amplificada o tamanho dos problemas. Agora tem 2 homens com um foco diferente, eles mostram para os problemas o tamanho de Deus. E eles dizem assim, então Josué e Caleb disse para eles, parem de falar. Vocês falam demais. Vocês falam de forma errada. Interessante a colocação. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente, olha a expressão, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente, eu gosto dessas palavras, certamente, seguramente, ou seja, não tem dúvida, prevaleceremos contra ela. A Bíblia diz, aquele que te guarda não tosquenejará. A Bíblia diz que Deus é socorro bem presente na tribulação. Não diz que é de vez em quando, diz que na tribulação ele é presente. Quando João capítulo 14, verso 21 diz, eu me manifestarei, é porque o desejo dele é se manifestar dentro de um casamento com problemas. E então eles terminam... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Os 2 grupos, os 10 de espias e os outros 2, tinham o mesmo Deus? Sim ou não? Sim. Segunda pergunta,
tinham a mesma esperança da terra prometida? Sim. O gigante tinha o mesmo tamanho para os dois grupos? Sim. Os 10 viram e os 2 viram. Era o mesmo gigante, ou eram os mesmos gigantes? A pergunta é, por que 2 tinham solução e 10 não tinham? Resposta, porque 2 mostravam para os problemas o tamanho de Deus. Querido, se você perder a noção do tamanho do seu Deus, os seus problemas esmagam você. Nós temos 9 minutos. Eu vou ficar dentro do tempo. Eu tenho um amigo que canta no quarteto, estava conosco, o Túlio, lá, é o Matias. E o Matias, a sogra estava na casa dele, ele estava com alguma dificuldade. A sogra não é cristã e a sogra rejeita um pouco a parte de Deus. Ele está trabalhando isso e orando por ela, etc. E ela estava na mesa, tomando café. E ele pediu à esposa uma tapioca, a gente come muita tapioca aqui em Belém. E a esposa saiu, trouxe a tapioca. E ele gosta de uma tapioca um pouco mais molhada. E a tapioca estava seca, o coco meio seco. E ele, assim, virou para a esposa, ele ali preocupado com as dificuldades, assim, com a sogra, e preocupado em salvar a sogra também, e como fazer por isso. E a tapioca chegou, a esposa colocou no prato. E então ele virou para ela e disse assim, mas está muito seca a tapioca. E ela disse para ele, o que tem para comer é isso, se quiser. Ah, queridos, aquilo esfaqueou o coração dele. Ele, incomodado, ficou olhando para a tapioca. Em respeito à sogra, também não respondeu nada, esperou um pouco. Levantou, deu um beijo na cabeça da esposa e foi trabalhar. Quando ele deu o beijo, ela começou a chorar. Ele deixou a esposa chorando ali e foi para o trabalho. Muito magoado. Isso é resposta que se dê. E ele passou o dia mal. Acontece que era sexta-feira e à noite tinha o pôr do sol. E quando ele chegou em casa, a cabeça não estava para fazer culto. Ele abriu a porta, entrou, já era próximo ao pôr do sol, tomou banho. A esposa estava na sala, já esperando para fazer o culto. Ele sentou ao lado dela, mas o coração dele estava longe. E ali ao lado dela ele disse, querida, vamos ler primeiro a meditação. Ele não estava bem nem para cantar ali. Ele disse, vamos ler a meditação primeiro. Ela disse, vamos. Ele pegou a meditação e falou para ela, você lê? Ela disse, não, lê você. E ele insistiu, não, lê você. Ela disse, não, lê você. E ela perguntou, por que você não quer ler? Ele disse, porque meu coração não está deixando ler. E ela começou a chorar de novo. E ela disse, por que não está deixando ler? Por que você não está conseguindo cantar? Ele disse, porque eu fui ofendido demais por você. Porque eu nunca esperei que você dissesse aquilo que você disse. E ela chorando disse, querido, o que foi que eu disse? E ele insistiu com ela, você disse assim, o que tem para comer é isso? E se quiser, é o que tem. Ela chorando disse, oh, querido, não foi isso. Meu amor, quando você pediu para fazer a tapioca, eu fui com todo prazer na cozinha e só tinha aquele pouquinho de trigo. Não tinha o pó da tapioca, havia acabado. E eu fiquei tão triste porque eu sei que você gosta e eu peguei aquilo ali, foi o que eu consegui fazer. E eu não consegui fazer melhor, mas eu achei que estava da melhor maneira e coloquei para você. E você, de uma forma muito fria, falou que não estava boa a tapioca. E eu achei você, assim, com um desprezo tão grande, aquilo me machucou. Eu falei, querido, só tem essa. Eu não tenho mais trigo, é isso que, o material da tapioca, é isso que eu queria dizer para você. Eu não tenho como fazer outra. Eu fiz com todo amor. Ele falou, mas quando você deu ela falou assim, ele falou, mas quando eu dei um beijo na sua cabeça, você chorou reconhecendo. Ela disse, não. Eu chorei com dor de ouvir aquele que eu amo e aquele por quem eu faço tanto, desprezar tanto aquilo que eu fiz.
Interessante, né, queridos? O problema era o mesmo. Cada um enxergava diferente. Os dois se abraçaram ali. Os dois se ajoelharam, oraram e depois voltaram para cantar um hino agora de verdade. Não adiantava cantar um hino e orar naquele momento, exceto se o hino e a oração fossem de perdão. A gente precisa aprender a perdoar. Nós, homens, às vezes, temos o coração mais duro. Eu quero terminar contando a história de um casal, que eu comecei e não terminei. Foi aquele casal que eu fui visitar. E quando eu visitava e vi o problema e saí com ela para conversar, e ela me disse que eles estavam separando, eu olhei para o céu e disse, não, Senhor, não. Eu não vim de Belém do Pará. Falei baixinho para Deus, falei em pensamento. De tão longe para assistir o diabo vencer. Esta guerra não pode ser vencida por ele. E foi quando, depois de um tempo de conversa, ela me disse que ele havia ligado. Eu disse, querida, volte para casa agora. Quer que eu lhe leve? Não, não, pastor, não precisa me levar, eu pego um Uber aqui. Eu disse, eu vou orar por você. Mas eu não vou fazer uma oração por você. Eu vou começar a orar agora. E eu vou orar todo o tempo em que você estiver conversando com ele. Pastor, faça isso, pelo amor de Deus. Ela foi para casa e eu entrei em um shopping. Era tudo que eu podia fazer. O shopping havia acabado de abrir. E eu falei para minha esposa, você pode andar por aí, eu vou andar bastante, eu vou andar no shopping, mas eu vou andar orando. E eu então comecei a caminhar. Eu não fiquei parado em um local, então eu andei, o shopping tem assim, não tinha ninguém quase no shopping. E eu fui orando e clamando a Deus, Senhor, esse casal precisa de que o Espírito Santo entre no coração deles, na mente deles. Senhor, e comecei a falar sobre um, depois sobre o outro. Eu ia até o fim do corredor, fazia a volta, mais uma vez, andava, até que aquele andar, eu já havia andado aquele andar todo, eu então subi a escada rolante para o andar seguinte, e eu andava, e o tempo foi passando, e eu continuava clamando, numa batalha espiritual. Eu não sei se você já passou por isso. É uma sensação horrível, de um peso, você vai ser esmagado. Parece que Satanás, ele vai te descreve isso de uma outra maneira. Ela diz que um grupo de anjos maus se coloca sobre você e vai escurecendo em volta de você. A sensação é clara, você tem a percepção do invisível de forma quase visível, do esmagamento do inimigo em cima de você, num momento desse. E eu ali me angustiava mais, e clamava mais, e andava mais, e subia mais um outro andar do shopping, e andava todos os corredores, eu continuava orando, clamando. Aquilo foi me machucando, e eu dizia, não, Senhor, o Senhor se machucou muito mais na cruz, eu não posso permitir que aquele casal, neste momento, se separe. A oração intercessória tem poder, entra na mente deles, agora, Senhor, trabalhe ali. E eu ali naquela angústia, eu fui orando, mas chegou um momento em que eu não aguentava mais. Era como se eu tivesse, se fosse o meu casamento. E naquele momento, eu passava em um corredor assim, como este aqui, e eu já via, aquilo chegou a um ponto em que eu disse, não dá mais. E havia duas senhoras conversando, e quando eu cheguei na direção delas, exatamente aqui, nesse ponto da história, ao lado, uma senhora de frente para outra, e eu ia passando para lá. Quando eu cheguei ao lado delas, eu não vi essas senhoras, eu estava concentrado naquela batalha, não aguentando mais, eu disse para Deus, acabou, eu não aguento mais. Acabou para mim, eu não consigo mais. E quando eu falei esta frase, mentalmente, acabou para mim, eu ouvi uma voz clara, limpa, direta, e a voz foi, não desista agora. Eu tomei um susto. A voz era, por favor, não desista agora. E eu olhei para o lado da voz, era o meu lado esquerdo, eram as duas senhoras, uma olhava para a outra, e a que olhava, as duas estão olhando, a de lá para cá, e eu passando ali. E quando eu passei, a de lá disse, por favor, não desista agora. E eu olhei para ela com um susto, e ela me olhou assustada também, porque ela não falava para mim, ela falava para outra senhora que estava em frente dela.
E eu fiquei parado olhando para ela, e ela parada olhando para mim, e percebendo que algo de estranho estava acontecendo. Eu, então, já não tendo mais condição de permanecer ali, porque aquilo ficava até desconfortável, eu virei para frente e continuei andando. E eu disse, tá bom, Senhor, não vou desistir agora. E eu voltei a clamar, e continuei orando, e orei mais uns 15 ou 20 minutos, apesar de todo o peso daquela intervenção. E meu telefone tocou. E quando eu peguei o telefone, era ela, a esposa. E ela dizia, pastor, não precisa mais orar. Já nos abraçamos. Já nos entendemos. O nosso casamento não vai acabar. Sabe, queridos, eu fui visitá-los agora, nesse final de semana atrás. E lá estão os dois felizes, abraçados, e com um nenê lindo nos braços, fruto de uma oração intercessória. Eu queria que você orasse mais pelo seu casamento, pedindo que esse Deus Todo-Poderoso possa fortificar esses laços e que o seu casamento seja um ministério e que no seu casamento Deus possa usar como um fator santificador. Que Deus abençoe a você, a mim, e nos dê a força do céu para cumprirmos a nossa missão de pai e de esposo. Amém. Amém. Pastor, não sei se eu lhe chamo de pastor, de doutor, sei que o pastor é formado em teologia. Só Marcos, livre, só Marcos. Mas eu queria louvar a Deus por essa mensagem. É muito pouco tempo. Teria que ficar aqui mais umas 2 horas ouvindo o Marcos aí, as suas histórias. Mas sabe o que me chamou mais atenção, Marcos? Foi a intercessão. E um papel que nós, como homens, precisamos assumir, que é o papel da intercessão. A gente não pode aceitar o fim de um casamento. Eu vejo que você assumiu para si a ideia de que aquele casamento não poderia acabar, e você intercedeu. Nós, como homens e como esposos, nós não podemos aceitar. É óbvio, é claro que muitas vezes isso não vai depender só de nós, né? Há uma outra pessoa que também precisa aceitar, né, o desafio e querer, né? Mas como é importante nós aprendermos o poder da intercessão, de orar, de colocar diante de Deus os problemas, porque Ele, e só Ele é capaz de resolver coisas que nós, na nossa alçada, não temos a capacidade de resolver. Que Deus seja louvado, que tema maravilhoso. Doutor Marcos, você vai voltar outras vezes aqui, nós já vamos ter que fazer vamos agendar aí, e para que nós possamos ter outros momentos contigo aí. Foi uma bênção, muito obrigado mais uma vez por essa mensagem. Eu queria te pedir para que você orasse por cada um de nós nesse momento aí, para nós finalizarmos o nosso encontro. Ok, vamos orar. Maravilhoso Deus que estás nos céus, muito obrigado por esse privilégio que temos nesta manhã, de acordarmos um pouco mais cedo do que o mundo no geral, com o propósito não de trabalhar para ganhar alguma coisa financeira, mas com uma angústia de sentirmos em nosso coração uma necessidade maior de Ti. Aqui está um grupo de homens que sentem o peso da responsabilidade de dar exemplo para uma família, para o mundo, porque damos exemplo também no nosso trabalho, para os nossos filhos. Assim como Tu foste, Senhor, completo em tudo aquilo que fizestes aqui na terra, nós temos também esse desejo de que as pessoas olhem as nossas atitudes, as nossas palavras, e consigam, através de nós, ver a presença de Jesus. Sabemos que isso é um milagre, que isso é difícil. Não nos sentimos capazes de fazer isso. Não vemos méritos em nós para reproduzir a Tua imagem.
como um espelho sujo, muitas vezes, o teu reflexo, a tua imagem em nossa vida, às vezes é apresentada. Mas o que pedimos é que a tua misericórdia, através do sangue de Jesus, lave esse espelho, limpe, purifique de tal modo que, de fato, a prata desse espelho seja a prata do céu e que as pessoas possam contemplar um Deus de amor, um Deus perfeito, através das nossas vidas. Agora, Senhor, precisamos ser cristãos em nosso lar. Essa é a nossa primeira igreja. O Senhor vai nos perguntar por esse lar. Muitas vezes, o nosso exemplo nesse lar não é aquele que o Senhor gostaria, nos perdoe por isso. Coloque em nossa mente as palavras certas. Se há algum casamento entre nós rompido, ou pelo menos arranhado por essas coisas da vida, ó grande Deus, como naquele dia andando e clamando, o Senhor atendeu aquela intervenção, aquela oração, atenda agora também. Derrame uma cola poderosa do céu sobre esse arranhado, sobre esse trincado, e fortifique esse casamento para a honra e glória do teu nome. Pedimos também pelos nossos filhos, que vivem em um mundo preparado para levá-los à perdição. Cuide deles, Senhor. Só a tua mão. Algumas vezes não sabemos o que fazer, mas tu sabes. Muitas vezes não podemos trazê-los para os teus braços como gostaríamos, mas tu podes. A exemplo dos espias, queremos dizer verdadeiramente, sinceramente, certamente, teremos o privilégio de vê-los no céu, assim como toda a nossa família, pelo teu poder, pela ação do Espírito Santo. Nos dê um sábado feliz, de bênçãos, leva-nos à igreja, coloque sobre nós mais uma vez informações que possam nos aproximar ainda mais de ti. São bênçãos que nós te pedimos por amor e em nome de Jesus. Amém. Queridos, um abraço a todos. Que Deus abençoe vocês. Um feliz sábado para todos. Vamos nos encontrar outras vezes. Valeu, pastor. Obrigado, Obrigado. Marcos. Um Obrigado, gente. Feliz sábado para cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Semana que vem nós estaremos aqui para a honra e glória de Deus. Amém. Feliz sábado, amigos. Fique com Deus. Bom dia. Assim.